Olá, bem-vindo ao Fala Gringo. Eu sou o Lene e criei esse podcast para ajudar você, estudante de português brasileiro intermediário, a melhorar a compreensão da língua e conhecer melhor a cultura e sociedade brasileira. Você pode acompanhar esse podcast com uma transcrição completa. Acesse o link na descrição do episódio ou através do Instagram @portugues.com.lene. Todo caso de amor tem sempre um grande e um pequeno. Alguém um dia falou, em francês, que em todo caso de amor, il y a toujours celui qui aime et celui qui se laisse aimer. É mais ou menos a mesma coisa. O pequeno ama, o grande se deixa amar. O grande fala, o pequeno ouve. O grande discorda, o pequeno concorda. O pequeno teme, o grande ameaça. O grande se atrasa, o pequeno se antecipa. O grande pede ou nem precisa pedir e o pequeno já está fazendo. Não é uma questão de gênero. Existem homens pequenos e homens grandes e mulheres pequenas. O temperamento e as circunstâncias influem, mas não determinam. O grande pode ser o mais bem-sucedido dos dois ou não. O pequeno pode ser o mais sensível, mas nem sempre é assim. Muitas vezes, o grande é o mais esperto, mas existem pequenos espertíssimos. Depende do caso. Como ninguém descobriu até hoje uma regra que permita determinar qual é o grande e qual é o pequeno, só observando o casal mais atentamente. Na rua, o que anda distraído quase sempre é o grande. Quase sempre no cinema, o grande só decide comprar pipoca depois que os dois já estão acomodados nas poltronas. O pequeno então fica esperando, vigiando, tomando conta para o filme não começar antes do grande voltar, o que por algum motivo seria uma tragédia. Numa festa, o pequeno deve estar ansioso para que a noite seja boa, principalmente se foi ele que sugeriu o programa. O grande se comportará de maneira indiferente até se deixar embriagar pela música, pela bebida ou pelo ambiente, quando então ficará mais animado do que o pequeno. Mesmo que o pequeno dance bem, o grande sempre dançará melhor. O pequeno evita o silêncio porque tem certeza de que a culpa é dele. Por isso, sempre tem arquivados na cabeça assuntos que possam ser úteis em todas as ocasiões. A calça nova do pequeno dificilmente lhe cai tão bem quanto a do grande, assim como o cabelo do grande está sempre melhor do que o do pequeno, ainda que a festa inteira pense exatamente o contrário. O pequeno geralmente se comove com a lua calado, enquanto o grande aponta: olha só a lua. No final da festa, é sempre o pequeno que quer ir embora, reservando o melhor da sua alegria para o resto da noite, enquanto o grande se despede dos amigos displicentemente. Mais tarde, o pequeno é macho, é gueixa, é desgraçado, é exclusivo, e se o coração do grande, por acaso, ouvir os seus gritos, que sorte! No dia seguinte, o pequeno estará inevitavelmente preocupado. Será que eu fiz tudo certo? Acho que eu não devia ter dito aquilo. Porque toda vez sou eu que beijo primeiro. Na dúvida, vai correndo procurar o grande, apesar de ter se prometido que nunca mais faria isso. O grande e o pequeno podem ser de qualquer espécie, inclusive bichos, com exceção dos gatos, que são todos grandes. Não necessariamente formam um casal. Não é só nas histórias de amor que existem grandes e pequenos. Havendo mais de um par qualquer, dois adversários, dois irmãos, dois amigos, sempre haverá o que quer mais e o que quer menos, o fascinante e o fascinado, o generoso e o pedinte. Mas como tudo pode acontecer, senão nada disso ia ter graça, a qualquer momento, por alguma razão, geralmente à noite, o grande pode ficar pequeno e o pequeno ficar grande de repente. Basta um vacilo, um acaso, um cair de tarde, um olhar mais assim, um furacão,
uma inspiração, uma imprudência. Quando isso acontece, é comum o pequeno ficar mais grande ainda, o que torna automaticamente o grande ainda mais pequeno. O ex-pequeno, logo que é promovido a grande, pode se vingar do ex-grande se o seu sofrimento tiver boa memória. Aí, coitado do novo pequeno, vai se arrepender de cada não beijo, cada não telefonema, cada não noite de insônia, cada não desespero, cada não entusiasmo, cada não carinho inesperado, indispensável, inevitável, imprescindível, cada não todas as palavras apaixonadas em qualquer língua do mundo. Ele vai se surpreender com a reviravolta do começo, mas vai se conformar com sua nova condição de pequeno em seguida. E então vai seguir, cuidadoso e distraído, na quase inútil intenção de conquistar o grande urgentemente. É com O Grande e o Pequeno, de Adriana Falcão, que a gente começa o Fala Gringo de hoje. Adriana Falcão é escritora, roteirista e dramaturga, e eu encontrei esse texto num livro que ganhei de presente de aniversário de uma grande amiga em 2016. O livro se chama Elas por Elas e reúne uma série de crônicas e contos de escritoras como Raquel de Queiroz, Lígia Fagundes Telles, Adélia Prado, Clarice Lispector, que vocês conheceram no episódio 13, entre outras escritoras brasileiras. Ao reler esse texto 4 anos depois, a única coisa que vinha na minha cabeça ao fim de cada parágrafo era: eu tenho que levar isso para o Fala Gringo, não apenas porque eu adoro a escrita da Adriana, mas porque vocês vivem me pedindo indicações de livros e autores para ler em português, mas porque eu trouxe crônicas e contos em vez de um romance clássico brasileiro. Bom, o primeiro ponto a entender é que uma coisa não exclui a outra, tá? Se você quer praticar a leitura com um romance e você se sente preparado para isso, ótimo. Mas como o foco desse podcast são falantes de nível intermediário, eu entendo que nesse nível você precisa ir se adaptando com a leitura formal em português aos poucos. E nesse processo, as crônicas e contos podem ser grandes aliados porque são textos curtos e, dependendo do autor que você lê, se você gostar da escrita, se achar que os textos estão compreensíveis, aí sim você pode partir para uma leitura mais longa, como um romance. Mas repito, se você quer começar com um romance, não tem problema, tá? O que pode acontecer é você encontrar um texto mais rebuscado, que é aquele texto em que há um excesso de cuidado para que o texto tenha um estilo marcante ou poético, ou uma métrica, enfim. E se você não tiver uma boa base de vocabulário ainda, pode se perder na leitura e não aproveitar o conteúdo por inteiro, ou até desistir da leitura, né? Vamos combinar que é muito chato ter que pausar a leitura a todo momento para procurar uma palavra, não dá. Já as crônicas, como eu disse anteriormente, se caracterizam por textos mais curtos, tratam de ideias geralmente a respeito de situações da vida cotidiana, de comportamento social, as memórias da infância ou adolescência do autor, tem também crônica política, crônica esportiva, enfim, crônicas para todos os gostos. Carlos Drummond de Andrade, um grande cronista brasileiro, dizia que a ideia da crônica era ser um respiro para tanta informação séria que se lia no jornal. Sua ideia de escrever um texto era que o leitor tivesse a certeza que, independentemente dos fatos do noticiário, mesmo que fosse um dia cheio de notícias ruins, o leitor tivesse a certeza de que encontraria um texto leve ou bem-humorado. Uma vez eu também ouvi dizer que escrever uma crônica é como conversar com um amigo num banco de praça, e é exatamente assim que eu me sinto ao ler uma boa crônica. Como elas tratam de um tema específico, geralmente vão trazer durante o texto muito vocabulário relacionado a esse tema. E por abordarem assuntos cotidianos, é comum que o leitor se identifique com o que está lendo, assim como se identifica com músicas. Imagino que enquanto você escutava o texto,
em alguns momentos se identificou com o grande e com o pequeno também. Agora, claro que também pode acontecer de você começar a ler uma crônica que tem um texto mais difícil, um vocabulário menos usual, ou até mesmo uma piada ou expressão que você não entendeu. A vantagem é que, por ser um texto curto, se isso acontecer, você pode seguir a leitura, marcando as palavras e estruturas mais diferentes, e depois de pesquisar essas palavras, fazer uma segunda leitura e aí ver que o texto vai ficar muito mais claro e compreensível. É assim que eu faço quando estou estudando um texto em outro idioma, e é isso que vamos fazer agora com o texto que eu li. Mas antes, eu quero mandar um abraço para os novos apoiadores e apoiadoras do Fala Gringo. Este episódio tem o apoio de Edward Mikulov, Roxane Caparros, Masako Tsuno e Bastian Brookman. Se você quer apoiar financeiramente o Fala Gringo também e aproveitar os recursos extras exclusivos para apoiadores, é só clicar em apoiar lá no site do falagringopodcast.com ou no Instagram @portugues.com.lene. Outra forma de colaborar com o projeto é deixando uma avaliação 5 estrelas e um comentário na nossa página no iTunes, como fez o Fernando, que escreveu assim: se o seu nível de português está entre intermediário e avançado, você vai curtir esse podcast. Cada episódio é criativo e cheio de definições. Eu melhorei bastante minha escuta e leitura, especialmente com os recursos e transcrições extras que ele oferece. Muito obrigado pelo seu review, Fernando. E lembrei de uma coisa, esse mês o Fala Gringo está fazendo 1 ano, galera. Há exatamente 1 ano eu publicava o primeiro episódio do podcast com aquele friozinho na barriga, sem saber exatamente o que vocês iam achar, mas ao mesmo tempo com muita vontade de colaborar com o aprendizado de pessoas no mundo todo, com os passos que a gente deu até aqui. Acho que está funcionando, e eu digo a gente porque sim, a participação de vocês também tem sido essencial nesse processo. Então, a todo mundo que está acompanhando esse podcast desde o início, chegou aqui quando tudo era mato, o meu obrigado de coração. Agora vamos finalmente falar do texto. Minha ideia em selecionar O Grande e o Pequeno, de Adriana Falcão, vai muito além da minha afinidade com a autora, mas é que ao analisar o texto com mais cuidado, percebi algumas coisas que são interessantes do ponto de vista da língua, tá? O primeiro deles é a ideia de contraposição, que é a base do texto, né? Começando pelo título, O Grande e o Pequeno, ela segue fazendo comparações que apresentam características contrárias de cada personagem, e com isso a gente tem uma lista muito rica de ideias que se opõem, não necessariamente antônimos, mas com essa ideia de contraposição. Por exemplo, o pequeno ama, o grande se deixa amar, é amado, né? O grande fala, o pequeno ouve, o grande discorda, o pequeno concorda, o pequeno teme, o grande ameaça, o grande se atrasa, o pequeno se antecipa, o grande pede e o pequeno já está fazendo, o grande sai e o pequeno espera, o pequeno cala enquanto o grande fala, o grande é generoso e o pequeno é o pedinte. Outro trecho que eu gostaria de chamar a atenção é esse aqui. A calça nova do pequeno dificilmente lhe cai tão bem quanto a do grande. Cair é um verbo em português que, misturado com outras palavras, ganha significados muito diferentes, como os phrasal verbs em inglês. Nesse exemplo, a autora quer dizer que a calça do pequeno dificilmente parece tão boa nele quanto a calça nova do grande. Se você vai a uma loja, vê uma roupa que você achou bonita e ao provar ela, quer dizer, experimentar, você se sente bem, você se sente bonito, bonita, você pode dizer que aquela roupa caiu bem em você. Mas não é só usado para falar de roupas não, tá? Numa praia, num lugar muito quente, você poderia dizer, por exemplo, que uma bebida gelada cairia muito bem naquele momento. Quer dizer que seria adequado, que uma bebida refrescante seria ótimo para amenizar o calor. Ainda nessa frase tem mais um ponto interessante, que é a palavra lhe. A calça nova do pequeno
dificilmente lhe cai tão bem quanto a do grande. A palavra lhe aqui para substituir nele. A calça nova do pequeno dificilmente cai tão bem nele quanto a do grande. A palavra lhe pode ter várias funções sintáticas, quer dizer, funções dentro de uma frase, e o uso dessa palavra é uma coisa que dá muita dor de cabeça, inclusive para os brasileiros. Então não precisa você também ficar maluco se você não entende muito bem o uso do lhe, tá? O importante é observar as situações de uso e identificar os padrões. Hoje a gente vai ver apenas esse uso, mas sempre que o lhe aparecer em outros momentos aqui no podcast, eu vou exemplificar para deixar mais claro para vocês, tá bom? Vamos ver mais uma frase interessante. Muitas vezes o grande é o mais esperto, mas existem pequenos espertíssimos. Para começar, o uso de mais e mas, uma coisa que a gente também erra bastante, os brasileiros. Na língua falada, geralmente a gente fala tudo como mais, com esse som de i no meio. Mas na linguagem escrita, mais, M-A-I-S, é usado entre outras coisas para passar a ideia de quantidade ou intensidade. Por isso, mais esperto. Você poderia falar mais alto. Já a palavra mas, M-A-S, é uma conjunção usada para passar a ideia de oposição. É como but do inglês. Muitas vezes o grande é o mais esperto, porém, ou seja, mas existem pequenos espertíssimos. A palavra mas, M-A-S, pode ser substituída por porém, tá bom? Nessa frase ainda temos o grau superlativo, que é essa estrutura gramatical que a gente usa para dar uma ideia de superioridade às coisas. Para isso a gente pode usar muitas formas. O grande é o mais esperto. Poderia dizer também que o grande é muito esperto. O grande é extremamente esperto. Tudo isso é grau superlativo, mas a gente pode acrescentar apenas uma terminação na palavra, como fez a autora do texto. Espertíssimo. Vamos ver outros exemplos com alguns adjetivos comuns no português do dia a dia. A prova foi facílima, quer dizer muito fácil. Ou a prova pode ter sido dificílima, quer dizer muito difícil. O tempo estava agradabilíssimo no final de semana, muito agradável. Precisamos falar de um assunto seríssimo, assunto muito sério. O som da TV do vizinho está altíssimo. Essa terminação varia muito de acordo com a palavra. Então, ao usar essa última forma, que na gramática a gente chama de superlativo absoluto sintético, parece até nome de remédio, o melhor é consultar no dicionário mesmo, tá? Mas na transcrição do episódio eu vou deixar uma lista mais completa para vocês conferirem com calma. Porque agora é hora de ouvir as expressões do episódio de hoje. Diferente dos outros episódios, as expressões que vocês vão conhecer hoje não foram usadas neste programa, mas foram expressões que me vieram à mente com esse texto. No final do texto de Adriana Falcão, o grande vira pequeno e o pequeno vira grande. Isso me lembrou duas expressões muito comuns que a gente usa. A primeira é virar o jogo. Usamos tanto em situações muito óbvias, como numa partida de futebol. Por exemplo, na Copa de 2018, o famoso 7-1 da Alemanha contra o Brasil, chegou um momento que estava muito claro que seria impossível virar o jogo, ou seja, seria impossível reverter aquela situação. Nesse texto, a gente poderia dizer que o pequeno, da noite para o dia, virou o jogo e se tornou grande. Então tá aí, virar o jogo com o sentido de inverter a situação. A segunda expressão que tem um sentido relacionado é dar a volta por cima. E é usada também com o sentido de superar algo. Tem até uma música muito conhecida aqui no Brasil que diz assim:
levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você pode ver essa expressão dentro de um contexto em que alguém está abalado, triste, e outra pessoa pode dizer: não fica assim, você vai dar a volta por cima. Ou o empresário que perdeu tudo e deu a volta por cima. Basicamente é isso. Se alguém virou o jogo ou deu a volta por cima, significa que, em algum momento, essa pessoa estava muito mal e no final ela conseguiu superar essa situação. Por último, mas não menos importante, eu vou deixar algumas indicações de cronistas que eu gosto de ler, que talvez vocês possam gostar também e a partir disso até mesmo conhecer outras obras desses autores. Além da Adriana Falcão, que nos acompanhou hoje, gosto dos textos do Antônio Prata, do pai do Antônio Prata, o Mário Prata, gosto da Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo, Marcelo Rubens Paiva, Manuel Bandeira e Nelson Rodrigues. Lembrando que em muitas lojas de livros digitais você pode ter uma amostra do livro, quer dizer, uma parte do livro gratuita, geralmente 1 ou 2 capítulos, então a partir disso já dá para saber se aquele livro desperta o seu interesse ou não e se ele é facílimo ou dificílimo para você. Na transcrição desse episódio eu separei um texto de cada um desses autores para vocês iniciarem a leitura agora mesmo, tá? E aí também falo um pouco mais sobre esses pontos gramaticais e, como sempre, o vocabulário com as palavras mais difíceis, beleza? Lembrando que estudar português com crônicas e contos fica mais fácil se você tem uma pessoa para orientar você, apontar onde estão esses pontos gramaticais que merecem destaque, mas estudar em casa e estudar sozinho requer um pouco de esforço também e de curiosidade, e eu sei que se vocês estão aqui é porque não falta curiosidade aí do outro lado. Obrigado pela sua companhia, esse foi o Fala Gringo, há 365 dias, o seu podcast de português brasileiro. Até o próximo.